No coração de uma cidade mergulhada em sombras e desespero, vivia Lúcio, um jovem cuja vida parecia ter sido escrita para a mediocridade. Ele caminhava pelas ruas estreitas da metrópole de Ardenia, observando prédios imponentes que bloqueavam a luz do sol, como se o mundo quisesse lembrá-lo constantemente de sua própria pequenez. Cada dia era igual ao anterior, trabalhos exaustivos, dívidas que cresciam como ervas daninhas e o sentimento silencioso de que algo maior estava sendo negado a ele. Mas, em uma manhã de fevereiro, algo extraordinário começou a acontecer. Lúcio acordou com uma sensação estranha, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de energia. O coração batia mais rápido, mas não de medo, de expectativa. Ao olhar pela janela, percebeu que a cidade, antes cinzenta e opressiva, começava a brilhar com cores que ele nunca tinha visto antes. Tons de dourado, azul e prata dançavam entre os prédios, como se uma força invisível estivesse reconfigurando tudo ao seu redor. Confuso, Lúcio saiu de casa e sentiu algo pulsando em sua mão direita, uma pequena pedra negra que ele nunca tinha visto antes. Ao tocá-la, ouviu uma voz interior, suave e firme: Lúcio, chegou o momento de despertar o que há dentro de você. Ele tropeçou para trás, surpreso, mas não havia ninguém ali. O vento parecia sussurrar segredos antigos, como se a própria cidade tivesse consciência de que algo estava prestes a mudar. A pedra começou a aquecer, e o calor se espalhou pelo seu corpo, trazendo lembranças que ele nem sabia que tinha, cenas de coragem esquecida, de sonhos interrompidos, de momentos em que a fé, mesmo que silenciosa, tinha sustentado sua vida. Foi nesse instante que um portal de luz se abriu diante dele, pairando no ar como uma fenda entre mundos. A voz falou novamente, agora mais clara: entre, Lúcio. O seu tempo de permanecer nas sombras terminou. O jovem hesitou. Tudo nele pedia cautela, medo do desconhecido, dúvida sobre sua própria capacidade. Mas algo dentro de sua alma gritou mais alto, uma fome por mudança, por propósito, por poder que ele nunca ousou imaginar. Lúcio deu o primeiro passo através do portal, e o mundo que encontrou do outro lado era ao mesmo tempo assustador e magnífico. Ele se viu em Éterion, um reino que existia entre a realidade e o imaginário, onde as leis comuns da física não se aplicavam. Montanhas flutuavam sobre vales de neblina azul, rios de luz corriam por entre florestas que pareciam vivas, e criaturas magníficas, feitas de pura energia, voavam pelos céus. Mas junto à beleza vinha uma sensação de perigo, o ar estava carregado de forças que ele não compreendia totalmente. Lúcio começou a caminhar, tentando entender a magnitude do lugar, quando percebeu que cada passo que dava despertava uma energia latente dentro de si. Ele sentiu suas mãos formigando, o coração vibrando em um ritmo que parecia comandar o mundo ao seu redor. Era como se a própria vida de Éterion estivesse respondendo à sua presença, testando-o, preparando-o para algo muito maior. No centro de uma clareira, encontrou Aramis, um ancião de olhos dourados e barba longa, cuja aura irradiava poder e calma. Aramis falou com uma voz que parecia ecoar por toda Éterion: Lúcio, você não veio aqui por acaso. Cada lágrima que você derramou, cada noite em claro, cada momento de dúvida, tudo isso foi um treinamento silencioso. Agora, você deve aprender a transformar dor em força, medo em coragem e esperança em ação. Antes que Lúcio pudesse responder, o ancião ergueu uma mão, e diante dele surgiu uma criatura colossal, feita de sombras e fogo, com olhos como brasas incandescentes. Esta é Nocturnis, a sombra que guarda os portais da alma. Para seguir adiante, você deve enfrentá-la. O jovem sentiu o medo mais intenso de sua vida. Cada fibra de seu corpo pedia fuga, mas algo dentro dele, uma chama acesa pela própria voz que o chamara ao portal, o manteve firme. Lúcio fechou os olhos, respirou fundo e tocou a pedra negra que ainda segurava na mão. Uma onda de calor percorreu seu corpo, e quando abriu os olhos, sentiu que algo havia mudado, sua visão estava mais clara, sua mente mais afiada e, pela primeira vez, acreditou que poderia vencer. Nocturnis avançou, e Lúcio deu o primeiro passo em sua direção. Cada golpe que a criatura tentava dar era bloqueado por uma força invisível que agora emanava dele. Não era apenas defesa, era poder. Um poder que ele não sabia possuir, mas que estava ali, pronto para ser despertado. A batalha durou o que pareceram horas,
ou talvez segundos, o tempo em Ethereum seguia regras próprias. Mas no auge do confronto, Lúcio percebeu algo crucial. O verdadeiro inimigo não era Nocturnis, mas o medo que ele carregava dentro de si. Com essa percepção, ele não atacou mais, apenas se concentrou, respirou e deixou a luz da pedra negra fluir através dele. Nocturnis gritou, não em dor, mas em transformação, e lentamente se desfez em partículas de luz que se elevaram ao céu, como fogos de artifício celestiais. Aramis sorriu. Você deu o primeiro passo, Lúcio. O caminho é longo, mas agora você despertou para o que sempre esteve dentro de você, força, coragem e fé. Este é apenas o início da sua jornada. Enquanto a clareira se iluminava com a luz da vitória, Lúcio sentiu algo que nunca sentirá antes, a certeza de que nada mais poderia detê-lo. E naquele instante, ele compreendeu que Ethereum não era apenas um mundo de magia, mas uma metáfora viva para sua própria vida, um lugar onde cada obstáculo poderia ser superado quando a alma decide não ceder ao medo. Após sua vitória inicial contra Nocturnis, Lúcio sentiu uma nova energia percorrendo seu corpo, como se cada célula estivesse despertando para algo muito maior do que ele jamais imaginou. A clareira onde havia enfrentado a sombra agora irradiava luz dourada. Lúcio, disse o ancião, você enfrentou o primeiro desafio, mas a verdadeira jornada começa agora. Ethereum é vasto e cheio de provações. Cada escolha que fizer moldará não apenas o seu destino, mas o equilíbrio de mundos que coexistem com o seu. Antes que Lúcio pudesse formular uma pergunta, uma névoa começou a se formar ao redor deles, e dela surgiram 3 figuras etéreas, cada uma com uma aura única, azul, verde e vermelha. Eram os guardiões do equilíbrio, protetores de Ethereum, enviados para guiar aqueles que demonstram coragem e pureza de coração. Nós somos os que mantêm a harmonia deste mundo, disse a figura azul, cuja voz lembrava o som da água corrente. Cada passo que você der será testado, Lúcio. A tentação, o medo e a dúvida se disfarçarão como aliados. Mas a fé que despertou em você será sua maior arma. A figura verde falou em seguida, com um tom que lembrava o sussurro das árvores. Você precisa aprender a controlar a energia que descobriu. Cada poder que desperta exige equilíbrio. Se ceder à arrogância ou à pressa, poderá perder tudo. Por fim, a figura vermelha, intensa e flamejante, acrescentou, e nunca se esqueça, existem forças que não desejam que você alcance o seu verdadeiro potencial. Elas irão testar seu corpo, mente e espírito. Prepare-se para a batalha que se aproxima. Enquanto absorvia cada palavra, Lúcio percebeu que um portal se abriu diante deles, emanando uma luz vermelha intensa. O ar estava carregado de eletricidade, e o vento parecia sussurrar alertas e segredos. Com um aceno dos guardiões, Lúcio atravessou o portal, sentindo a energia do mundo pulsar em harmonia com a sua própria. Ele se encontrou em Vale Mortis, uma região de Ethereum marcada por desertos de cristal negro, onde as montanhas pareciam espelhos escuros refletindo tormentos antigos. Cada passo era acompanhado de uma sensação de desespero, como se os ventos carregassem vozes de almas derrotadas. Mas Lúcio lembrou-se da pedra negra, agora quente e vibrante em sua mão, e respirou profundamente. No centro do deserto, surgiu a primeira grande prova, uma criatura colossal feita de areia e metal, conhecida como Titanus Sombrio. Cada movimento da criatura levantava ondas de vento cortante, capazes de ferir com facilidade quem não estivesse preparado. Lúcio sentiu medo apertar sua garganta, mas ao fechar os olhos e concentrar-se na energia que havia despertado, percebeu que podia manipular o espaço ao seu redor. Com um gesto, ele criou escudos de luz que giravam ao seu redor, desviando os ataques e refletindo a energia do Titanus Sombrio contra si mesmo. Cada golpe que ele bloqueava fortalecia sua confiança, e a pedra negra começou a brilhar com intensidade crescente, como se reconhecesse a coragem do seu portador. Enquanto a batalha continuava, Lúcio percebeu que não estava sozinho. De repente, um grupo de aliados inesperados surgiu, Kael, um guerreiro de espírito indomável com espadas de energia, Elira, uma curandeira que podia transformar dor em força vital, e Tarion, um mago capaz de manipular os elementos da natureza. Juntos, eles formaram um círculo de defesa e ataque, combinando suas habilidades com a força recém-descoberta de Lúcio. A batalha foi intensa.
O Titanus sombrio parecia invencível, mas a união dos quatro despertou algo ainda mais poderoso dentro de Lúcio, o espírito do guardião interior, uma presença luminosa que emergiu de seu peito, envolvendo-o em uma aura dourada. Cada golpe que ele desferia agora carregava não apenas força física, mas a energia de fé, esperança e coragem concentrada. Quando finalmente o Titanus sombrio caiu, dissipando-se em partículas de luz que se misturavam com o vento, Lúcio sentiu uma onda de realização e confiança. Ele percebeu que o verdadeiro poder não estava apenas na Pedra Negra ou na energia de Éterion, mas na fé que ele mantinha em si mesmo e na conexão com aqueles que caminham ao seu lado. Após a vitória, os Guardiões do Equilíbrio reapareceram. Você está pronto para os próximos desafios, disse o Guardião Azul, mas lembre-se, Valemortis é apenas o começo. Os obstáculos mais difíceis são aqueles que residem dentro do seu coração. Enquanto se preparava para seguir em frente, Lúcio sentiu um chamado ainda mais profundo. Uma visão surgiu diante de seus olhos, uma cidade flutuante, envolta em luz e sombras, onde uma força desconhecida ameaçava destruir não apenas Éterion, mas também os mundos conectados a ele. Essa visão trouxe tanto medo quanto determinação. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora tinha aliados, poderes e uma fé renovada que o guiariam pelo caminho. Lúcio ergueu a Pedra Negra ao céu, e sua voz ecoou por Valemortis: eu não vou recuar. Eu não vou desistir. Eu vou proteger este mundo e todos os que nele confiam na luz. Que meu espírito seja a chama que guia os outros na escuridão. E com essas palavras, ele e seus aliados avançaram em direção à cidade flutuante, conscientes de que o maior desafio ainda estava por vir, mas também seguros de que nada poderia parar a luz quando a fé e a coragem se tornam armas de força absoluta. O céu acima da cidade flutuante de Éterion estava tomado por nuvens negras e relâmpagos de energia caótica. Cada raio parecia coar a fúria de forças antigas e desconhecidas, e o ar vibrava com uma tensão que fazia até os mais corajosos guerreiros hesitarem. Lúcio e seus aliados, Kael, Elira e Tarion, avançaram com determinação, cientes de que cada passo os aproximava do confronto final com a entidade conhecida como Umbra Suprema, uma criatura nascida da desesperança, do medo e do ódio contido nos corações de milhares de mundos. À medida que se aproximavam da cidade, sombras surgiam do chão e se contorciam em formas humanas, sussurrando dúvidas, arrependimentos e medos de fracasso. Lúcio sentiu o peso da própria vida tentando esmagá-lo, lembranças de perdas e traumas que ele nunca havia compartilhado. Mas, ao fechar os olhos e tocar a Pedra Negra em sua mão, ele ouviu novamente aquela voz que o guiou desde o primeiro dia: Lúcio, a força que procura sempre esteve dentro de você. Confie e avance. Com a respiração firme e o coração pulsando em sintonia com a energia de Éterion, Lúcio ergueu os olhos e viu Umbra Suprema pela primeira vez. A criatura era colossal, composta de sombras densas que se moviam como fumaça viva, com olhos que brilhavam como brasas vermelhas e uma presença que fazia os guerreiros tremerem de medo. Um rugido ecoou pelo céu, capaz de estremecer os corações e despertar dúvidas até nos mais fortes. Kael empunhou suas espadas de energia, Elira começou a canalizar sua cura transformadora para manter o grupo firme, e Tarion convocou tempestades de vento e fogo contra a entidade. Mas Lúcio percebeu que nada do que eles faziam seria suficiente. Umbra Suprema não era apenas uma força física, era um inimigo espiritual, alimentado pelo medo, pelo ódio e pelo desespero. Então Lúcio tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele fechou os olhos e falou com firmeza: eu não temo você. Eu não me deixarei consumir pelo seu poder. Eu sou luz, coragem e fé. Ao pronunciar essas palavras, a Pedra Negra em sua mão explodiu em uma luz intensa e dourada, e uma onda de energia percorreu seu corpo, despertando o guardião da luz interior em sua totalidade. Agora, Lúcio não era apenas um homem, era a manifestação viva da fé, da coragem e da esperança. Sua aura iluminava o céu, dissipando sombras e trazendo clareza ao caos. Umbra Suprema avançou, mas a cada golpe que desferia, era repelido por um escudo de luz emanado por Lúcio. A cada ataque, a escuridão dentro da criatura recuava, não por força física, mas pelo poder da convicção e da fé que o jovem carregava. Lúcio então percebeu algo essencial:
O verdadeiro poder de Umbra Suprema vinha da energia coletiva de desespero de milhares de mundos, mas ele poderia transformar essa energia em luz se tivesse coragem de enfrentá-la de frente. Erguendo a mão, Lúcio começou a falar com a cidade flutuante e os mundos conectados a Éterion. Todos que sentem medo, tristeza ou desesperança, unam suas vozes comigo. Transformem sua dor em luz, sua dúvida em